Olá, pessoas. Eu sou Antônio Farias, designer aqui na ThoughtWorks. Eu sou um homem preto, com pele clara. Tenho cabelo black, curto. Uso óculos, sou usuário de barba e bigode, ambos ralos. Estou com a camiseta preta do evento. Aqui atrás de mim é a minha parede da sala mesmo. Não é mural digital, não, mas tem alguns quadros aqui. Meu quadro Recife, da minha terra natal. E umas plantinhas aqui do lado, tá? Meu sinal em Libras é girando a pontinha do bigode aqui com a mão, tá? E agora, compartilhando a minha apresentação com vocês, eu trouxe uma abordagem que a gente teve de como utilizar a tecnologia Python, modelos em Python, dentro da pesquisa de design, dentro da pesquisa de UX, né? E aqui tem uma imagem maravilhosa aqui produzida pelo time que participou dessa pesquisa. Trata-se de um case de um cliente, onde a gente tinha um grande desafio. Esse cliente é uma grande marca de cosméticos, ia fundir com outra grande marca do mercado, e a gente tinha um grande desafio de entender quais eram os insights e oportunidades a partir dessa pesquisa, e quais eram as barreiras que a gente encontraria para fazer com que existisse uma venda cruzada entre as duas marcas, entre as duas revendedoras das marcas, né? Então, aqui tem uma imagem que é ilustrativa de um dos entregáveis da gente, com o belíssimo design do Glauco e da Camila Bermudes, duas pessoas da ThoughtWorks, tá? Então, seguimos adiante. Isso aqui é só para dar um gostinho para vocês do que vem. Então, o Data Driven Design, o que é? Né? O Data Driven Design é basear-se em dados para fornecer insights, para ter decisões a partir de conhecimentos que a gente acumula ali dos usuários ou em alguma base de dados que a gente tenha do nosso cliente ou de pesquisa, entre outros. Isso faz com que a gente melhore as tomadas de decisão da gente. Com foco pode ser aumentar a venda, aumentar a satisfação do cliente, ou ter uma eficiência operacional. A gente consegue focar em redução de custo ou em aumento da produtividade, baseado também numa leitura desses dados, ou melhor compreensão do usuário. Então, a gente consegue tentar personalizar mais o nosso serviço a partir do monitoramento do comportamento desse usuário a partir dos dados, tá? Eu trouxe aqui algumas empresas que geram impacto a partir dos dados. Não são novidade, mas é bom para ilustrar aqui um pouco do que a gente fala e um pouco do foco que a gente tem em cada uma dessas empresas. Então, a Netflix ela usa para recomendação de conteúdo. Então, a gente tem o Google, personalização da experiência do usuário, inclusive para customizar as entregas de mídia paga, entre outras coisas. Todas as empresas, como eu falei, elas têm uma série de usos de dados para aperfeiçoar seus serviços. Mas aqui, salientando o que é mais evidente de cada empresa, a gente tem em seguida a Amazon. A Amazon tem a otimização da logística, né? Essa questão da entrega em um curto espaço de tempo. E por último, o Walmart. O Walmart para identificação da tendência de consumo, né? O Walmart tem um caso que é emblemático aqui, que é trazido pelo livro Ciência de Dados nos Negócios, Data Science para Negócios, onde ele fala de um furacão em 2004, na costa da Flórida, e o Walmart tinha um novo diretor que resolveu olhar os dados de um furacão anterior que tinha passado semanas antes para saber se tinha tido algum impacto no comportamento de compra desses consumidores. Então, baseado nos dados, a gente pode ver que se a gente tem uma experiência, um grande gestor, ele vai ter uma intuição, ele tem conclusões óbvias que podem gerar um aumento de consumo. Então, se vai passar um furacão, a gente pode concluir que vai aumentar a venda de água, a venda de pilha, de lanterna, de materiais de sobrevivência, de barraca, sei lá. A gente pode pensar várias coisas que vêm na nossa cabeça imediatamente com a leitura automática, né? Mas baseado nos dados, qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles chegaram à conclusão que
o que eles tiveram aumento de consumo 7 vezes na iminência do furacão anterior foi uma tortinha de esquentar no micro-ondas, uma tortinha de morango, que ela cresceu 7 vezes, e o produto que tinha mais venda durante essa fase pré-furacão era a cerveja. Então, aí a gente vê que não tem nenhuma harmonização assim entre os produtos. Então, baseado nisso, a gente consegue perceber o valor da análise de dados para a gente chegar a conclusões que não são óbvias de consumo. Então, eu trouxe esse exemplo porque ele é bem ilustrativo dessa potencialidade dos dados, tá? Então, por que Python? E, aliás, assim, o que é Python, né? Então, Python, essa figurinha aqui, essa galerinha aqui é o grupo de humor Monty Python, em inglês, que inspirou o nome. Então, quem inventou a linguagem deu porque gosta desse grupo de humor. Então, Python é uma linguagem de programação que ela é muito versátil e ela é de fácil aprendizado. Então, o Python é indicado para quem quer aprender a programar. Então, as pessoas que estão iniciando agora, que querem trilhar esse caminho, geralmente são indicados para começar pelo Python. Então, mais especificamente na nossa pesquisa, por que o Python, né? O Python ele tem uma comunidade ativa e tem uma vasta biblioteca. Então, para a gente era interessante ter uma linguagem de programação ou ter recursos que, se acontecesse alguma coisa dentro da pesquisa que a gente precisasse explorar de outras formas, a gente tinha certeza que teria algum recurso para isso. Isso facilita também na hora de buscar conhecimento, na hora de buscar fóruns, ou então informação atualizada. Então, isso facilitaria. Então, de exemplo de biblioteca de Python, a gente tem uma série inúmeras, a gente pode criar gráficos, tem a Matplot, tem a Seaborn, a gente pode processar texto é você fazer um tratamento, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre o que seria isso. Posso converter áudio em texto, vídeo em texto, eu posso criar chatbots, eu posso fazer uma raspagem de dados, coletar dados públicos que tenham na internet, eu posso também trabalhar com machine learning. Tem uma série de bibliotecas que favorecem isso. E a segunda coisa, e mais relevante, talvez, é a questão da segurança dos dados. Então, a gente estava tratando dados estratégicos de uma empresa, dados de mercado, e é desejável que esse dado ficasse dentro da pesquisa, dentro da cliente. Então, para reduzir essa exposição indevida aos dados, a gente criando um modelo, a gente tinha garantia de que esses dados estariam ali resguardados, tá? Então, seguindo adiante, quais são as vantagens do Python, especificamente na pesquisa de UX, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai analisar dados qualitativos, grande massa de texto, é um processo complexo, é um processo demorado, que pode envolver uma série de etapas ali, isso, usando Python, a gente consegue facilitar a identificação de padrões, tá? Então, eu queria dar um disclaimer, que é uma frase que eu gosto muito, assim, porque também a gente não pode pensar que a linguagem de programação vai resolver todos os nossos problemas, né? Então, tem uma frase que eu gosto que diz que todos os modelos eles são errados, mas alguns eles são úteis, né? Alguns são úteis. É uma frase de um estatístico inglês. Então, a gente conseguiu, dentro da pesquisa, utilizar para identificar padrões, tá? E esses dois aqui, eu acho que eles têm uma relação boa, que é o seguinte: eu consigo também replicar esse resultado. Então, se eu estou utilizando para analisar dados qualitativos, eu crio um modelo em Python, eu cheguei a um resultado onde um outro pesquisador, com a mesma base de dados e com o mesmo modelo, conseguiria chegar ao mesmo resultado. Porque a gente sabe que, dentro de uma pesquisa, eu tenho o meu recorte da pesquisa, eu estou procurando, eu estou com o olho treinado para um certo enfoque, mas eu posso deixar alguns padrões que se repetem ali podem passar despercebidos. E dessa forma eu consigo fazer com que um padrão apareça e me dê mais ideia de como perceber essa informação ali, tá? E por último, a gente consegue, combinando com inteligências artificiais, a gente consegue também potencializar o uso. Inclusive, usar a própria inteligência artificial para criar o modelo em Python, né? Então, adiante. Mas o que é que a gente fez com isso, né? Primeiro, falar que do case do cliente a gente tinha um grande desafio.
Então, a gente, como eu falei no início, a gente precisava, nessa unificação entre duas grandes marcas, que todas elas têm um modelo de revendedoras dos seus produtos, elas iam se unir e elas iam também precisar olhar para 3 países. Então, a gente tinha essa atuação entre os países e a gente tinha essas duas marcas que precisavam entender quais os desafios que a gente ia enfrentar para fazer com que elas tivessem uma venda cruzada, né? Um revendedor de uma marca pudesse vender a outra e vice-versa. Então, aqui os grandes desafios foram: primeiro, a gente tinha um período curto e a gente tinha um escopo amplo, porque a gente tinha alguns entregáveis e algumas metodologias de pesquisa que a gente ia rodar para a gente ter um ganho no nosso resultado. Segundo, a gente não tinha um suporte de time de dados. Então, éramos um time de pesquisa com 4 designers, cada um com um arquétipo, mas não tínhamos uma pessoa de dados. Então, a gente precisou contar com o nosso contexto, com esse conhecimento prévio de Python, para a gente poder atuar na pesquisa. Do meio para o fim, teve um investimento nosso, da TW, então entrou uma pessoa de dados, mas a gente tinha feito muita coisa antes disso, no decorrer da pesquisa. E terceiro, a gente chegou a muitas respostas para analisar. Então, a gente tinha um curto espaço de tempo, então só um formulário de pesquisa que a gente rodamos 6 formulários, porque eram 3 países e 2 marcas. Então, só de respostas abertas, eu fiz uma estimativa aqui que a gente tinha 60 mil respostas abertas para analisar. E no tempo que a gente tinha, isso era impraticável se a gente não lançasse mão de algum recurso que facilitasse essa análise, né? Então, para isso, como é que a gente superou esses desafios? Primeiro, fazendo a partir do modelo em Python extrações rápidas e tratamento das respostas. A gente usou bibliotecas de linguagem natural, né, o NLP, para encontrar esses padrões, e a gente também lançou mão de uma variedade na apresentação desses dados. Então, o Python ele tem uma série de bibliotecas que fazem com que possibilite a gente criar gráficos que sejam mais atrativos, sejam apresentáveis de uma maneira mais eficiente. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu trouxe algumas figurinhas aqui para vocês verem, que são dados fictícios e anonimizados da pesquisa, tá? Então, a gente tem aqui, a gente usou extração de resposta de maneira rápida. Então, para converter os dados de uma pesquisa para o formato que a gente precisava para a apresentação, eu trouxe um exemplo aqui, que foi esse quadrinho aqui de cima, superior à direita, onde, para formatar esses dados do jeito que a gente precisava, em média a gente levaria 2 dias, mas esse tempo foi reduzido para 10 minutos, uma vez que a gente desenvolveu um modelo que pegava a base, o XLS que a gente tinha das respostas e já formatava do jeito que a gente precisava para apresentar para cliente, tá? Depois a gente teve o uso de biblioteca de processamento de linguagem natural, tá? E aí a gente usou dois métodos de extração, tipo, tanto de palavras-chave isoladas como de sintagmas. Sintagmas são pequenas frases, né? É o mínimo que você tem para ter um sentido gramatical. Eu brinco entre uma palavra e uma frase grande, entre uma palavra enfim, são frases curtas. Então, o que é que a gente fazia a partir dessa extração de sintagmas? E eu trouxe um exemplo aqui que a gente consegue entender basicamente o que é que a gente entregou. Então, aqui é uma ferramenta, uma análise de uma ferramenta fictícia, uma ferramenta 1. Dentre todas as respostas da pesquisa, as respostas abertas, que a gente tinha aquela quantidade lá que eu coloquei, aproximadamente 60 mil, eu conseguia determinar uma palavra-chave que eu precisava de informações sobre ela. Então, aqui no caso, eu pesquisei todas as respostas que continham a ferramenta número 1 no meio do texto. Então, eu cheguei ao número de 242 citações em resposta dessa ferramenta número 1, e dessas respostas eu extraí 792 sintagmas. Também a biblioteca consegue determinar qual o sentimento predominante dessas respostas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, a partir dessa análise, eu cheguei a 3 grandes temas que foram tratados nessas respostas sobre a ferramenta 1.
Então, eu tenho pessoas falando sobre a praticidade e a facilidade de uso, pessoas falando sobre problemas técnicos e travamentos, pessoas falando sobre desejo de mais personalização. Então, eu consigo, na minha apresentação, trazer uns exemplos ilustrativos desses sintagmas, eu consigo trazer o sentimento predominante, aqui no caso de praticidade e facilidade de uso. Tem aqui um sintagma, gosto da praticidade da ferramenta X, é muito fácil de usar, etc. O sentimento predominante foi positivo, eu trouxe alguns atributos aqui. De problemas técnicos, trago também o exemplo de sintagma, sentimento predominante negativo, e desejo por mais personalização, sentimento predominante de neutro para positivo. Então, apresentando o resultado da pesquisa dessa forma, eu trago mais valor numérico e eu trago mais valor para o negócio do que uma percepção ou do que um outro tipo de extração de informação de dados qualitativos, né? E aqui, por último, a gente usou o recurso de visualização de dados, né? Então, o modelo em Python, ele permite que a gente trate dados de diversas naturezas no mesmo modelo. Então, assim, eu tenho dados numéricos, categóricos, tenho de texto. Eu tenho como relacionar várias fontes de dados também. Eu posso colocar no meu único modelo, eu posso trazer para dentro dele várias bases de dados, onde eu posso fazer um cruzamento ali, desde que eu tenha, por exemplo, um ID, eu tenha algum dado que eu consiga cruzar. A melhoria da apresentação desses dados, né? Então, aqui eu trouxe 3 entregáveis que a gente trouxe, e aí tem esses dados que a gente anonimizou e deixou eles de dados fictícios, mas aqui em cima eu tenho o que a gente apresentou de indicador de digitalização das usuárias. Então, a gente, dos 5 perfis, das 5 personas que a gente tinha de usuárias de cada país, a gente conseguiu fazer um cruzamento entre as respostas da pesquisa e a nossa base de dados dessas usuárias. Então, eu consegui fazer um comparativo entre o faturamento e essas pessoas. Então, para cada pessoa, qual é o faturamento médio dessas pessoas em cada país. Depois, a gente conseguiu também fazer Isso daí foi no decorrer da pesquisa, a gente sentiu a necessidade de fazer esse comparativo. A gente estava falando de 3 países diferentes. Os países têm moedas diferentes, têm custo de vida diferente, têm realidades diferentes na venda. Então, simples moeda diferente, né? Então, assim, como é que a gente vai comparar o resultado que eu tenho da análise de um mercado de um país com outro? Então, o índice Big Mac, ele é um índice que foi criado pela revista The Economist, que ele tem basicamente o custo do Big Mac, né, em vários países do mundo, comparado com o custo do Big Mac nos Estados Unidos. Então, a partir disso, ele sabe se o Big Mac está acima ou está abaixo do custo, fazendo uma conversão de moeda. Então, basicamente, ele trata de custo de vida e de valor da moeda. Então, a gente trouxe para dentro da nossa pesquisa como entregável. No caso, a gente também extraiu os produtos que eram mais vendidos e a gente conseguiu decidir por um produto que, ao invés do índice Big Mac, foi o índice, esse produto, onde era um produto que a empresa conhece. Então, a partir daí fica fácil comparar essas realidades. E o terceiro foi o Opportunity Score, que a gente também conseguiu incrementar a nossa entrega a partir dele. Dentro da nossa pesquisa, a gente estava analisando 8 ferramentas que eram utilizadas por essas revendedoras. Então, a gente conseguia fazer 2 perguntas sobre cada ferramenta. Então, basicamente, a gente perguntou qual a importância daquela ferramenta para ela e qual a satisfação, o grau de satisfação dessa ferramenta para essa consultora, para essa usuária. Então, elas conseguiam colocar uma escala de 1 a 5, e aí eu consigo, a partir de um cálculo matemático, gerar esse gráfico aqui. E a leitura desse gráfico é muito interessante, porque ele divide o gráfico em 3 áreas. Então, baseado na pontuação do Opportunity Score de cada ferramenta dessa, eu distribuo ela no gráfico e eu sei que se ela tiver numa área superior, essa usuária está considerando que está muito bem servida por essa ferramenta. Se ela tiver numa área do meio, essa ferramenta está servindo apropriadamente aos propósitos dessa revendedora. E se tiver abaixo dessa linha, à direita, então tem uma oportunidade de melhoria nessas ferramentas.
Então, isso foi um gráfico que a gente trouxe que traz muito valor para os nossos stakeholders. Isso é uma oportunidade de você olhar para essas ferramentas e saber se você vai evoluir elas ou não, ou se elas estão fazendo impacto na percepção dessa revendedora. Quais foram os principais resultados que a gente chegou? A gente chegou que, primeiro, a gente teve um ganho de agilidade. Então, a gente tinha... lembra que eu falei no começo, a gente tinha um período muito curto para trabalhar, para fazer essa pesquisa. Então, a gente garantiu que a gente entregasse no prazo e superou alguns impedimentos que a gente tinha sobre permissão de uso de dados, sobre como interpretar certos dados. Então, a gente conseguiu, a partir disso, ter esse ganho de agilidade. A gente conseguiu qualificar os nossos dados, quantificar os nossos dados, perdão, porque a gente tinha dados qualitativos, onde a gente pode fazer uma análise, mas a gente não entregaria big numbers, a gente não entregaria números como foi o caso que eu mostrei lá. Então, eu consegui, a partir disso, trazer um pouco mais de valor para a decisão de negócio a partir dessa análise, dessa metodologia de Python. A gente conseguiu superar a expectativa, porque a gente conseguiu, além dos nossos entregáveis, além do que a gente tinha se comprometido na pesquisa, a gente conseguiu mais 2 entregáveis, que no caso foi o Opportunity Score e o índice Big Mac. E mais importante, eu acho, que é comunicar o valor do design. Então, a gente tem uma oportunidade de fazer um cruzamento do design com dados e fazer com que essa nossa entrega ela tenha muito mais possibilidades ali, né? De feedback de clientes. Eu acho que como eu dei uma corridinha aqui, porque eu estava com medo que não desse tempo de apresentar, eu imagino que talvez vocês queiram olhar qual a cara desse modelo, né? Principalmente para quem não conhece a linguagem Python. Então, preparei alguns slides, eu que tinha deixado para o finalzinho aqui, mas eu acho que dá para a gente mostrar aqui. Então, aqui, qual modelo, como é a carinha de um modelo em Python? Então, aqui à direita tem, eu peguei um exemplo, criei esse exemplo a partir de uma inteligência artificial, para mostrar basicamente como é tratar esses dados e chegar a esses resultados, tá? Então, aqui, primeiro, quais são os passos que a gente tem aqui? Ele, nessa linha aqui de cima, marcada, ele carrega o conjunto de dados, primeiro. Ele faz um pré-processamento desse texto, onde ele retira ponto, vírgula, emoji, se tiver, retira caracteres especiais. Ele faz uma tokenização, que basicamente é quebrar todo esse texto em palavras, normalmente é palavras. Então, ele quebra todos esses textos. Ele faz uma análise gramatical. O que ele faz nessa análise? Ele pega cada token desse e classifica gramaticalmente o que é aquilo, se é um artigo, um substantivo, um adjetivo. Depois ele cria um modelo para o que seria, o que ele entenderia que seria esse sintagma, tá? Então ele diz assim, ó, um sintagma tem estrutura, um exemplo, tem estrutura de um artigo, um adjetivo, um substantivo. Então ele vai começar a procurar essa estrutura dentro daquela quantidade toda de texto que a gente tem. E, por fim, ele extrai os sintagmas e gera um novo arquivo com a lista de sintagmas. Tá? Isso aqui eu trouxe, eu acho, para quem ainda não teve contato com Python, para saber basicamente qual é essa estrutura, como é que ele se parece. Tá? E aqui, voltando, quais foram os feedbacks que a gente teve dos clientes, né? Então, tivemos a head de design da nossa cliente, tipo, entregáveis como esse surpreendem e ajudam muito a tangibilizar o valor da pesquisa de UX e o design de serviço. Mais uma vez, parabéns para todos pela resiliência, condução e execução. Teve uma gerente de design, a combinação de metodologias ficou muito robusta mesmo. Conseguimos deixar os resultados muito palpáveis. O material que vocês fizeram vai acelerar 50% do nosso trabalho de pesquisa. Então, a gente teve aqui peixes grandes aqui também falando, que foi muito feliz para a gente receber esses feedbacks. Se tivéssemos realizado essa pesquisa antes, as nossas escolhas teriam sido diferentes. Então, assim, eles viram grande valor na análise que a gente fez ali, tá? Parabéns pelo trabalho, time. Informações muito ricas, que são insumos riquíssimos para todas as áreas. Nossa, ficou demais, adorei. A gente tem que entregar isso para o comitê executivo. Então, esses foram os feedbacks que a gente recebeu dos clientes, que viram muito valor nisso. E aí, eu tenho um espaço para dúvida, eu acho que acho que a gente tem um tempinho ainda, e trago uma frase também que eu gosto muito, assim, sem dados você é apenas uma pessoa com uma opinião.